Grupo 22. Oi, Davi. Bom dia. Marco, vi que abriu a câmera. Bom Me fale dia. quando vocês estiverem prontos para poder começar, quando vocês forem começar. Vocês estão conseguindo ver minha tela certinho, corretamente? Sim. Ok, só esperar isso. Bom dia, pessoal. Vamos começar por uma situação hipotética. Imagine, você está lá numa situação tranquila, confortável do seu dia, tomando um banho, por exemplo. E aí, do nada, o seu chuveiro estraga. O que você ia fazer? Você ia pedir um contato para algum amigo, algum familiar, para te ajudar a resolver o problema, te ajudar a consertar? Você ia discutir preço com aquele contato até chegar em uma pechincha, algo que te favoreça e algo que seja é, bom para ele também. Você ia procurar por esse contato na internet até isso tudo ser resolvido, até acabar. Você já teria perdido seu banho, teria perdido sua paz, teria perdido a sua tranquilidade. Então, por isso, a gente resolveu criar a Balloon, algo que iria resolver os seus problemas. Bom, eu sou o Davi e ele é o Marco Túlio e a gente vai estar apresentando a Balloon para vocês. O que é a Balloon? A Balloon é um grande banco de dados organizado por meio de um site de diferentes profissionais em diferentes áreas, diferentes prestadores de serviços, diferentes freelancers, em que eles poderiam te ajudar a resolver problemas cotidianos do seu dia a dia. Nesse caso, temos, por exemplo, um eletricista predial, por causa do chuveiro. Então você poderia ter diferentes profissionais com diferentes avaliações, diferentes preços, e até mesmo criar sua conta, em que você poderia selecionar os seus profissionais preferidos e assim ter contatos posteriores com eles também e assim como classificar diferentemente. Observe que a interface ela é bem intuitiva, bem fácil e bem rápida. Tem uma pergunta aqui muito grande, muito chamativa, muito exposta, que é quem você procura, quem é o prestador que você procura para resolver o seu problema. E que, no caso, a caixa de pesquisa juntamente com a funcionalidade de escolha de filtros. Como o Davi falou muito bem, a nossa interface ela vai fugir do complicado, sendo ela fácil, rápida e intuitiva, facilitando com que pessoas que têm mais dificuldade de acesso a esse tipo de tecnologia. Além disso, a Balloon vai trazer confiabilidade, ou seja, nós vamos apresentar no nosso site selos de verificação da Balloon para esses profissionais. Ou seja, do lado de cada profissional vai ter um selo de verificação. E todos esses profissionais vão passar por processo de avaliação. Ou seja, antes do profissional, do prestador de serviço, ter algum perfil no nosso site, ele irá passar por uma entrevista para pegar informações e por questão de segurança também. E além disso, nós vamos ter um retorno das pessoas que utilizaram o serviço desse profissional anteriormente, com feedback dos usuários. A Balloon que vai trazer de qualidade para você vai ser, por exemplo, os preços. Então, você consegue, em uma página só, ter uma grande comparação dos preços dos profissionais, da mão de obra. Então, facilita muito do que você ficar procurando, ficar perguntando. A Balloon já vai trazer tudo definido para você. Além disso, vai aparecer o profissionalismo desse profissional. Ou seja, no nosso exemplo aí, por exemplo, o Marcos Paulo. Então, quando você clicar no perfil dele, lá vai ter o currículo dele, quanto tempo ele tem de mercado, a experiência dele e coisas que agregam na profissão dele, trazendo diferenciais e o que vai ser melhor para você. E além disso, nós vamos trazer a localização, que é uma coisa importante também. Então, vai aparecer os locais que esse profissional atende e os locais que esse profissional está disposto a atender. Agora, uma maneira que nós pensamos para rentabilizar o nosso projeto, nós estamos trabalhando aqui com dois público-alvos. Então, nós temos o prestador de serviço, que ele tem um perfil no nosso site, que está em busca de clientes, e também estamos trabalhando com aquela pessoa que está buscando um prestador de serviço para solucionar o seu problema. Então, a gente vai oferecer acesso gratuito, tanto ao prestador de serviço, quanto aos clientes que estão buscando o prestador de serviço. Então, como que a gente vai ganhar renda? Então, seria por meio de anúncios direcionados. Mas como assim? Por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente colocou um eletricista predial. Então, nessa página da Balloon, que você buscou essa palavra-chave eletricista predial, poderia aparecer, por exemplo, uma propaganda de uma empresa
relacionada à iluminação. Uma empresa de, por exemplo, LED, uma empresa elétrica, que pagaria para a gente fazer o marketing dela na Balloon. Dando um outro exemplo, se eu estiver buscando uma decoradora, um designer, pode aparecer empresas de decoração, empresas de móveis, de artigos para decorar a casa e por aí em diante. Voltando ao seu banho agora, que a gente está falando no início, aquela situação bem tranquila. Ficou mais fácil tomar o banho agora, mais tranquilo, né? Então, é a Balloon. Com as nossas soluções, você voa mais alto. Muito boa apresentação, gente. Gostei que vocês abriram a câmera. Achei muito legal. Sempre bom ver os rostinhos de vocês. Agora sou eu que começo, né, professor? Agora é sua vez, Raíssa. Tô feliz que eu tô começando nesse grupo, porque, assim, eu achei excelente. A ideia só não foi melhor do que a apresentação. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar sobre oratória, já até dei um treinamento de oratória aí para as meninas no início do semestre, e eu achei a abordagem de vocês, assim, impecável, de verdade. Eu acho que quando você aproxima do seu ouvinte com situações corriqueiras, com perguntas retóricas, com um humor ali que também não deixou de lado o profissionalismo, foi, assim, excelente. Adorei a abordagem de vocês, de verdade. Amei o anúncio da Tecnomania, que já trouxe esse quê do humor e só te aproxima muito do seu ouvinte, muito legal. Agora, falando mais da ideia em si, a única coisa que eu pude enxergar de gargalo, a ideia é muito boa, muito concreta, acho muito factível isso que vocês estão falando. Hoje, só um adendo, hoje eu passei por uma situação que eu poderia muito bem usar o aplicativo de vocês, o site de vocês, que foi a tela do meu celular quebrou, e aí eu achei alguém na internet que, assim, ela já te atende de pronto entrega e tal, já tá vindo aqui daqui a pouco arrumar a tela do meu celular. Mas, assim, estou confiando que vai ser boa, né? Se fosse na plataforma deles, eu já teria ali avaliações para poder saber se aquela pessoa fez um bom serviço para outras pessoas. O único gargalo mesmo que eu pude enxergar na ideia de vocês é que vocês falaram que cada um desses profissionais vai passar por uma avaliação antes de entrar na plataforma. E nisso, eu vejo dois problemas. Primeiro, é a questão da escalabilidade. Porque se você está falando de 10 profissionais, é mais fácil entrevistar cada um deles. Agora, se você parte para a escala de 100, de 1000, isso vai ficando complicado. Então, eu acho interessante vocês fazerem essa avaliação mais pessoal, assim, mas como a gente já comentou em outros grupos, tem que ter um plano B para quando isso começar a escalar, talvez você colocar ali, pedir o currículo e colocar palavras-chave no currículo para poder pré-selecionar esses profissionais. E uma outra coisa, e aí eu quero perguntar para você, é se essa avaliação ela levaria em conta critérios técnicos, ou apenas se a pessoa é confiável ou não, porque aí entra o segundo gargalo. Porque vocês, pelo que eu entendi, vocês vão oferecer serviços de diferentes áreas técnicas. Então, desde um eletricista até, sei lá, uma faxineira ou qualquer outro tipo de prestador de serviço. E aí, como você teria pessoas com capacidade técnica de avaliar esses diferentes profissionais de diferentes áreas? Eu acho que isso é uma questão a se pensar também. Não sei se vocês chegaram a pensar nisso. Bem, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a questão da entrevista, né? O que muitos sites fazem hoje, atualmente, por exemplo, no caso do AutoCAD, da Autodesk. Quando você vai criar uma conta estudantil, você tem que enviar um comprovante, eles já têm um software que faz o reconhecimento da sua comprovação como estudante, e isso se torna algo muito mais simples, muito mais fácil e ágil para a empresa te detectar como um estudante. Então, às vezes, a gente tem alguma forma de validação, de verificação dos currículos, simplesmente para impedir alguma fraude muito grave. Como, por exemplo, a gente viu fraudes bizarras ultimamente, mesmo na grande mídia. Então, seria algo para mitigar esses problemas maiores inicialmente. Agora, quanto à questão... desculpa, me fugiu um pouco a sua pergunta. Poderia repetir, por favor? Da capacidade técnica, por exemplo, você seria alguém técnico da área que faria essa entrevista? Por exemplo, se for um eletricista, seria um engenheiro eletricista ou
uma pessoa que tem técnico nessa área, etc. E como que vocês fariam isso para diferentes áreas de conhecimento? Vocês teriam um corpo de profissionais para poder fazer essa entrevista? Ou ela não levaria tanto em questão essa questão técnica e você só olharia um currículo lá, beleza, ele é engenheiro eletricista, ele é técnico nessa área, então ele pode atuar. Bem, a nossa ideia seria bem em cima, como por exemplo, da ideia da comprovação do conhecimento. Quando você está em uma universidade, por exemplo, e você já cursou a matéria com uma outra ementa em uma outra universidade, você pode comprovar o seu conhecimento simplesmente fazendo uma prova. Então, por exemplo, por meio da análise curricular, a gente poderia tentar afirmar que o profissional ele é capaz de realizar alguma tarefa, alguma contratação do tipo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente teve o eletricista lá, por exemplo, a nossa primeira opção lá hipotética, o Marcos Paulo, e ele foi contratado e não conseguiu resolver o problema que fosse algo sugerido como trivial pela próxima tentativa. Ele já seria desqualificado, então já seria uma remoção do banco de dados dentro do site, porque ele, teoricamente, não seria tão competente quanto fosse necessitado, né? Eu concordo com essa solução, acho que seria muito viável vocês fazerem assim. Eventualmente, alguns clientes podem sair insatisfeitos, mas em questão de escalabilidade, é muito mais viável você fazer dessa forma, pela própria experiência dos usuários, do que você corpo técnico em diferentes áreas para poder avaliar esses profissionais antes deles entrarem na plataforma. Meus parabéns. Muito boa apresentação. E só lembrando que a gente vê também a importância de um feedback, né, dos usuários, porque para ver a satisfação deles, tanto que na nossa página lá inicial, você vê a avaliação dos profissionais com estrelas, por exemplo, o Marcos Paulo tinha 4 estrelas e meias. Então, a gente vai focar bastante nessa importância do feedback dos usuários. Ah, ele não conseguiu resolver meu problema. Ah, faltou isso. Ah, foi educado. Ah, foi mal educado. Então, isso é uma parte bem importante também. Complementando o que você falou, desculpa te interromper, mas uma plataforma que já trabalha bastante com análise curricular dessa forma seria, por exemplo, o LinkedIn, no caso, né? E o LinkedIn, ele não consegue prever quando uma pessoa ela tem a competência certa ou não, ela vai pelos dados. Então já seria uma forma bem semelhante. Igual também, para você ser Uber, você tem que ter o certo tempo de carteira ali, mas não tem como você comprovar que o motorista dirige bem ou dirige mal. Posso entrar agora? Claro, professor. Vamos lá. A Raíssa, de novo, ela tá... Raíssa, você está no IABT, né? Tô no IABT. Pois é, tá fazendo bem para você. Você está detectando os pontos corretos. O problema que eu enxergo de vocês, gente, é um problema de bootstrap. Vocês entendem o que é o bootstrap? Seria um problema do motor de arranque do carro, é colocar o carro em movimento. Porque depois que o sistema de vocês já está funcionando, é perfeitamente possível você usar as avaliações dos próprios clientes para avaliar, para saber se o prestador de serviço é bom ou ruim. Mas imaginem lá, como é que era o nome do eletricista? Era o Marcos Paulo. Marcos Paulo, né? Imagina que o Marcos Paulo não faz um bom serviço, ele vai ter uma avaliação ruim. Mas você não pode evitar essa avaliação ruim. Isso é ruim para vocês. A pessoa, possivelmente, se eu contratar o Marcos Paulo e ele for uma coisa ruim, eu provavelmente não vou voltar a usar o Balloon. Ou eu estou errado? Eu concordo com você que você vai ter uma desconfiança no site, né? Muita gente tem isso em relação ao Mercado Livre. Isso é bem tradicional. Pois é, o Mercado Livre. Aí depois que a pessoa já tem o Mercado Livre é uma excelente comparação. Depois que a pessoa, eles mostram lá qual que é a confiabilidade da pessoa, né? Vermelho, amarelo, verde, né? Um negócio assim. E quantas pessoas já avaliaram, né? Então, muitas vezes o cara tem uma avaliação ruim, mas só teve uma pessoa que avaliou. Aí você, poxa, mas foi só um que avaliou, então talvez não seja ruim. Eles passam por esse problema, por esse processo de colocar a coisa em escala. Então, até lá, esse é um desafio que vocês têm para fazer a coisa ir para frente. A segunda pergunta é a seguinte: vocês já existem na internet algumas alternativas para esse tipo de coisa? Por exemplo, vocês já usaram aquele Get Ninja? Nunca ouviu falar? A Bárbara, que está ali com a coisa aberta, ela falou que já. Marco Túlio, conhece, não? O Get Ninja, ele pega também profissionais nessa linha e eles respondem. Funciona direitinho. Geralmente,
Depois vocês procurem lá, né? E aí você tem essa coisa. Então, o que eu colocaria para vocês é esse problema de você... É a parte humana, né? A gente tenta resolver tecnologicamente uma coisa que tem uma parte humana muito, muito forte. Então, ainda que vocês estejam trabalhando com uma solução que vá ser uma solução de escala, eu volto no que eu falei no outro caso anterior também. O estágio inicial tem que ser artesanal. E vocês pegam, vamos dar um exemplo aqui de site de vendas, né? Vocês já ouviram falar daquele Bag, que faz vendas também? Pois é, existe, né? Tem vários sites assim que começam... o Enjoei.com, vocês já ouviram falar que fizeram propaganda na TV, né? No Enjoei, você precisa... Peraí, meu telefone aqui começou a falar. Num primeiro momento, você precisa fazer uma fase artesanal, que muitas vezes demora 1, 2, às vezes 3 anos, até você conseguir ter uma massa crítica a partir da qual você consiga resolver o problema de maneira automática. Certo? Algum de vocês está indo para a empresa júnior ou não, né? Eu já participei de empresa júnior. Davi, mas você não está no primeiro período? Não, mas eu dei uma passadinha na UFOP antes. Não estudei nada, não tive nem aula, mas só participei da empresa júnior. Uhum. Pois é, a minha esposa montou um sistema de vendas pelo WhatsApp. Ela tem hoje 6 mil pessoas nos grupos dela, né? Mas ela fez isso artesanalmente. Depois eu contratei a empresa júnior e a empresa júnior fez um bot para interagir com o WhatsApp que detecta se as pessoas estão seguindo as regras dos grupos. Mas demorou 3 anos para fazer isso. Então, esse é o ponto interessante de ver que as coisas não surgem automáticas desde o início. E o Enjoei é um exemplo. O Enjoei, inclusive, passou a ter problemas quando eles escalaram. Depois vocês procurem analisar o caso, quando eles escalaram para dezenas de milhões de reais, um investimento enorme aí em cima deles, propaganda na TV, essa coisa toda, você vai no site Reclame Aqui e você vai ver a quantidade de reclamações do Reclame Aqui do Enjoei.com. Então, eu estou fazendo essa crítica de falar que, às vezes, quando você tenta escalar, você pode se dar mal. Então, a coisa deve ser feita de maneira gradual e progressiva e de maneira muito estável. Eu defendo muito essa coisa de ser feito de maneira humana e artesanal nas primeiras fases. E que essa primeira fase pode demorar, sim, 1, 2, 3 anos, às vezes. E as pessoas que estão nessa área de fazer coisa com o aplicativo querem rapidamente passar para a solução automática. E isso, muitas vezes, é o processo que eu chamo de bootstrap, que é quando você, num carro qualquer, quando você vai ligar o carro, você não precisa do motor de arranque. Esse motor de arranque é um motor elétrico, né, que dá a partida para o motor a combustão. O motor a combustão não funciona direto quando você liga o carro, né? Então é uma coisa semelhante, que é uma coisa que vale a pena analisar. Não vou me estender muito não, porque eu acho que o tempo tá no ponto, Fernanda. Tá no ponto. Uhum. Faltam uns segundinhos aí. Vocês querem fazer, então, agora eu deixo para eles falarem comentar sobre o que eu acabei de falar, Davi e Marco Túlio. Davi e Marco Túlio que estão aqui com a tela aberta, né? Tá, eu vou comentar então, um minutinho então, rapidinho. A primeira coisa que você falou foi a comparação com o Mercado Livre, né? Que, na verdade, eu defini isso. Que o Mercado Livre, uma coisa que ele faz de interessante é que ele tenta transferir a responsabilidade pelas más vendas, não para ele mesmo, não para a marca Mercado Livre, que é o ideal. Eles transferem para o vendedor, que é quem é o verdadeiro responsável pela venda. Então, eu acredito que transferindo essa responsabilidade do serviço ao profissional, deixando isso bem claro, da mesma forma que o Mercado Livre faz, talvez seja uma forma de controlar essas avaliações negativas, essa repercussão negativa que um profissional ruim pode dar para o site. E agora, quanto ao Get Ninja, por exemplo, nesse caso, eu percebi que o Get Ninja ele trabalha muito pouco com os ads, né? Ele trabalha bastante com o profissional tendo aquele pagamento e com a pessoa tendo meio que o site intermediando bastante essas contratações. Então, acaba que fica muito saturado dentro mesmo do site e acaba que esse ganho que eles poderiam ter com o marketing acaba que eles não têm tanto. Então, talvez essa forma de controlar usando o marketing e diminuindo a interferência do site sobre essa parte posterior à contratação, talvez seja o ideal para controlar. E só uma curiosidade, um amigo meu, há mais ou menos 12 anos, montou uma ideia muito parecida com a de vocês, chamava Servicesite. Mas isso deve ter mais ou menos uns 12 ou 15 anos. Era bem parecido. E aí acabou não escalando pelos problemas que eu estou passando para você. Interessante. Bom Só feedback. para finalizar, queria agradecer a vocês a todos.
Um bom feedback aí, obrigado a todos aí. E achei muito válido o feedback de vocês e com certeza vamos avaliar de novo. Obrigado. Igualmente, Obrigada, obrigado, gente. pessoal. Bom dia. Muito boa apresentação de vocês. 2 segundinhos. Mas Vai, aqui, Raíssa. leva essa ideia para frente. De verdade, eu achei vocês dois muito, muito empolgados com a ideia. A ideia, ela é uma boa ideia. Assim, se precisarem de ajuda, eu tenho certeza que o professor Rene aí vai falar para vocês os caminhos dentro da universidade que tem para vocês fazerem isso. Se precisarem da minha ajuda também, já estou um tempinho aí com alguns contatos. Então, O Davi gosta de se encontrar comigo às segundas-feiras. É, Davi? Exato. É que nos dias que não tem aula síncrona de vocês, eu fico disponível para os alunos das 10 às 11 da manhã. E aí o Davi é um que sempre vem conversar comigo. Ai, que bacana. Esse contato é muito bom mesmo. Eu fico lá para trocar ideias mesmo, né? Não é aula, mas já que não tem aula síncrona do desafio, quem quiser pode conversar comigo das 10 ao meio-dia, das 10 às 11 da manhã. Bom, gente, então já vou chamar o grupo 27. Se vocês quiserem ir deixando algumas considerações finais, falar mais alguma coisa enquanto o grupo se prepara. Não, tá ok. Eu vou só agradecer mesmo, então. Obrigada. Até mais, pessoal. Bom dia. Bom dia também. Pessoal do grupo 27, já tá aí? O Marco Túlio é de qual curso? Marco Túlio? Eu estou cursando Engenharia Civil. Muito bom. Bom, obrigado. Engenharia Civil.